Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor Jesus, onde nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E você sabe que todas as quartas-feiras, às 2 horas, eu tenho o hábito de entrar ao vivo para liberar uma palavra para o teu coração, apesar que já tem algumas semanas que a gente tem se atrasado e não tem conseguido chegar às 2 horas ao vivo para estar liberando uma palavra. Mas toda quarta, a partir das 2 horas, entre 2 horas, 2h30, você pode ficar ligado que eu vou estar aí me programando para liberar uma palavra. Já fazem mais de 4, 5, não sei se 5, 6 anos já ministrando aqui para você através das redes, ao vivo às quartas-feiras. A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, o verso é o de número 1 em diante, que diz assim: o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu li capítulo 18 de Jeremias e li do verso de número 1 até o verso de número 6, onde eu acredito que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, aonde Deus fala com o profeta Jeremias de uma forma um pouco diferente. Deus resolve falar com ele através da ilustração de um oleiro, de um vaso. E todo esse processo vai representar a casa de Israel, vai representar o povo de Israel, e o oleiro como ele tem facilidade de construir um vaso em suas mãos, a moldar o barro e preparar sua imagem sobre o barro, colocando no barro a imagem que ele quer, segundo o seu propósito e segundo também a sua vontade. Bom, eu já preguei nesse texto aqui diversas vezes. Existem muitas aplicações aqui que a gente pode usar dentro do contexto, dentro dessa ilustração que o próprio Deus se apresenta para palestrar com o profeta Jeremias. Mas me atentando por esses dias um pouco mais para esses versículos, Deus falou ao meu coração de forma diferente quando o capítulo 18 do verso 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Preste atenção. Jeremias aqui, ele vai ter um posicionamento diferente. Ele vai se posicionar, ele vai sair do lugar que ele está para ir para dentro da casa do oleiro, para dentro de uma olaria. Porém, ele só toma esse posicionamento porque o verso 1 explica e confirma que a decisão que ele precisa tomar é uma decisão correta. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Então, como é palavra do Senhor que veio, ele sai do lugar que ele está e ele vai para onde Deus quer que ele vá. O que motiva o posicionamento dele de sair de onde está para ir para a casa do oleiro é o versículo 1, quando diz que a palavra do Senhor veio até ele. Então aqui está algo importante para o texto. Você entender quem está falando. Você entender que você não entra na olaria porque você quis entrar. Você entender que você não toma um posicionamento porque você quis tomar. Você entender que essa atitude de sair do lugar que estava para ir para outro lugar não partiu de você,
mas de uma direção que veio do céu para a tua vida. E entender a palavra que você recebe é importantíssima para as decisões que você vai tomar. Porque Jeremias aqui tem a noção e a convicção que a palavra que ele recebeu foi do Senhor. E como a palavra é do Senhor, ele sai de onde ele está e ele vai para a casa do oleiro. A maior questão é você entender que é Deus que está falando com você. Que a palavra que você recebeu é do Senhor. Então, se a palavra é do Senhor, eu mudo o meu caminho. Se a palavra é do Senhor, eu saio do lugar onde eu estou. Se a palavra é do Senhor, eu tenho um posicionamento novo. Se a palavra é do Senhor, eu saio daquela porta e entro em outra. Se a palavra é do Senhor, eu mudo as minhas ações. Quando eu entendo que a palavra que eu recebi é do Senhor. Então, a grande questão não é sair do lugar que está para outro lugar. A grande questão é entender se a palavra que eu estou recebendo vem do Senhor. Então, se Deus está na direção daquela palavra, Ele vai revelar algumas coisas para mim no meio do caminho. O problema é que tem pessoas que tomam atitudes sem ouvir antes a voz de Deus, cara. E quando você não ouve a voz de Deus, você fica vulnerável às suas próprias decisões. Porque quando é Deus que direciona o seu passo, Ele se responsabiliza no processo. Ele se responsabiliza no caminho. Mas quando sou eu que decido fazer, quando sou eu que decido agir, quando sou eu que decido viver, aí eu colho os frutos da minha decisão. Então a grande questão não é sair do lugar para ir para o outro lugar. A grande questão é você entender, Deus está nessa posição. Deus está nessa direção. É vontade dele que eu saia. É vontade dele que eu mude. É vontade dele que eu vá. É vontade dele que eu faça. Jeremias tem a convicção porque a palavra que ele recebe vem do Senhor. E por ter essa convicção já explica para nós aqui o porquê que ele se posiciona. Porque a palavra que ele recebe vem do Senhor. E como a palavra que ele recebe vem de Deus, exige dele um posicionamento. E tem pessoas que também ouvem a voz de Deus, já entenderam a voz de Deus, mas ainda não se posicionaram a essa voz. Deus está falando, mas ele não se posiciona. Deus já deu a direção, mas ele não toma atitude. Deus já falou o que fazer, mas ele continua parado. Deus já deu o caminho, mas ele continua ainda travado no mesmo posicionamento. Se Deus já falou o que fazer, se Deus já falou para onde ir, se Deus já te deu a direção correta, ouça a voz dele e coloque em prática aquilo que ele já revelou para a sua vida. Por quê? Porque a palavra dele vai te direcionar para um propósito. E se você ficar parado, tudo na tua vida vai parar. Você precisa se mover mediante a palavra que você recebeu de Deus. Então, quando eu entendo que a palavra que eu recebo vem de Deus, eu me posiciono, eu me manifesto, eu ajo, eu reajo àquela voz. A questão é entender o tipo de voz que eu estou ouvindo. Porque Jeremias entendeu aqui que a voz que ele ouve era a voz de Deus. Não era a voz da vontade dele, não era a voz da carne dele, não era a voz do desejo dele, não era a voz da emoção dele, não era a voz carnal dele, era a voz do Senhor. A palavra que eu recebo é a palavra do Senhor. E como é a palavra do Senhor que eu recebo, eu me posiciono. Porque eu tenho convicção daquilo que fala comigo. Jeremias ele toma um posicionamento novo aqui porque ele está ouvindo a voz de Deus. Às vezes você está tomando atitudes que não era para tomar, está entrando em decisões que não era para entrar, está fazendo coisas que não deveria fazer, está realizando situações que Deus não mandou você fazer e você vai dar de cara na parede lá na frente. Porque você não teve direção de Deus para isso. Você não teve a voz de Deus para isso. Aí você se fere sem ter necessidade, você se frustra sem ter necessidade, você se machuca sem ter necessidade.
Por quê? Porque Deus não falou. O grande problema não é você ir para a olaria. O grande problema é você ir para lá sem Deus mandar você ir. No caso de Jeremias, ele vai porque ele ouviu a voz. Ele vai porque a palavra do Senhor fala com ele. Aí você vê gente largando o emprego sem Deus mandar largar. Aí você vê gente abrindo mão do casamento sem Deus mandar abrir mão. Aí você vê gente saindo da casa sem Deus mandar sair. Aí você vê gente largando situações sem Deus mandar largar. Aí você vê gente tomando decisões erradas na sua vida sem Deus mandar. E ela vai sofrer. E ele vai sofrer. Por quê? Porque são atitudes que estão te levando para longe da direção de Deus. Quando eu entendo que a palavra é do Senhor, Ele me garante no processo daquilo que eu vou passar e daquilo que Ele quer revelar para mim no meio do caminho. Agora, eu preciso entender a voz que eu estou ouvindo. É a voz de Deus? A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Então, se a palavra é dele, eu me posiciono. Se a palavra é dele, eu ajo. Se a palavra é dele, eu faço. Porque eu entendi que a palavra que eu recebi foi dele. Eu entendi que aquilo que eu ouvi não foi voz de homem, não foi voz de gente, foi voz do Espírito. Foi o próprio Deus. Levanta-te e desce. Aí parece paradoxal, né? A maneira como Deus vai se expressar. Meio contraditório, levantar para descer. Olha o que Deus vai dizer a Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. Parece meio contraditório. Por que Deus manda alguém levantar e depois ao mesmo tempo manda alguém descer? Você só vai entender se você tiver uma sensibilidade para compreender a forma como Deus quer tratar com Jeremias. Porque Jeremias também faz parte do povo de Israel. E Deus não vai enviar nenhuma mensagem para o povo se primeiro não tratar com ele. Isso aqui é importante você entender. Que a mensagem que Deus tem aqui é para o povo. Só que Jeremias está incluído dentro dessa mensagem. Porque o fato dele ser o profeta não ausenta dele a responsabilidade de não viver o que Deus tem para Israel. Pelo contrário, se ele é o transmissor da mensagem, ele tem que ser o primeiro a viver tudo aquilo que ele está transmitindo. Então, assim como Deus vai fazer com Israel, assim como Israel representa aquele vaso que pode ser quebrado, que pode ser moldado, que pode ser tratado, é a mesma coisa Jeremias. Ele não está ausente desse processo. Ele está dentro desse processo. Aí Deus começa a tratar com ele e ensinar para ele também que antes de Deus tratar com o povo, Deus vai tratar com ele. Diante de Deus revelar algumas coisas para o povo, Deus vai revelar primeiro para ele. O vaso passa muito por isso. O profeta passa muito por isso. Primeiro ele é amassado, primeiro ele é tratado, primeiro ele é lapidado, ele é moldado, ele é refeito, ele é quebrado. E é reconstruído na mão do oleiro, para que depois ele tenha autoridade para transmitir a mensagem para o povo. Porque o propósito dele ser vaso aqui no texto não vai ausentar dele a responsabilidade de viver essa profecia. Ele também precisa entender que ele é barro. Prega, mas é barro. Canta, mas é barro. Profetiza, mas é barro. Ora, mas é barro. Tem palavras que vêm do céu, mas é barro. Revela coisas profundas, mas é barro. Está com a direção de Deus para o povo, mas é barro. E está no mesmo processo do povo. E ele só fica bonito. Não é por causa da estética que ele carrega de barro. É porque Deus resolveu se manifestar dentro daquele barro. Então é a essência que ele carrega que faz ele ser um vaso diferente. Porque fora isso, é tudo barro. E a mesma coisa. A expressão de Deus ao profeta é meio contraditória, mas ela possui também uma lição. Levanta e desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Esse levantar aqui não é só um sentido literal, acorda e vá para a olaria, não é só nesse sentido. Esse levantar aqui é posicionamento, é ação espiritual,
é atitude, é decisão. Ok? Esse levantar aqui não é só um sentido, eu vou me levantar e vou na esquina comprar um pão. Esse levantar aqui é se preparar para aquilo que está vindo. Esse levantar aqui é posicionamento no meio da direção que Deus vai revelar. Levanta-te. Você vai observar no livro do profeta Ezequiel que algumas vezes Deus falou com Ezequiel dessa maneira: levanta-te e eu falarei contigo. Ponha-te de pé e eu falarei contigo. Por que ponha-te de pé? Porque levanta-te. É se posicionar para ouvir a voz de Deus. É se colocar no propósito de Deus. É estar próximo da presença de Deus. É estar diante da direção de Deus. É você estar no querer de Deus. Aí você vê gente orando dizendo: por que Deus não fala comigo? Por que Deus não se manifesta? Sendo que Deus pode falar de várias formas. Deus pode falar comigo aonde eu estou. Deus pode se revelar de várias... Por que Deus não fala comigo? A questão não é Deus poder falar. Deus pode falar de várias formas. Comigo, que eu estou aqui nesse lugar, como também pode falar no Japão se eu estivesse lá. Mas a questão é eu estar me movendo para o propósito dele. Ele pode falar comigo de várias formas, mas ele não quer falar comigo aqui. Ele quer falar comigo lá. Por isso que é: levanta-te e vá à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não é onde eu quero ouvir a voz, é onde ele quer falar. Sabe? Ele está mostrando para Jeremias o seguinte: quem está no controle da tua vida não é você, sou eu. Então não é você que tem a última palavra, sou eu. Quem tem domínio sobre a sua vida sou eu. Quem tem domínio sobre aquilo que acontece sou eu. Quem fecha a porta sou eu. Quem decide para onde você vai sou eu. Quem decide o que você fala sou eu. Quem decide o lugar que você vai sou eu. Eu tenho domínio sobre a sua vida. Porque tem gente que acha que pode dominar Deus, né? Tem gente que acha que pode mandar em Deus. Tem gente que acha que pode controlar Deus. Tem gente que acha, não, coloca Deus numa caixinha e diz: Senhor, faz de acordo com a minha vontade. Ô, querido, você vai sofrer muito nessa vida. Até você entender que não é a tua vontade que prevalece, mas é a vontade do próprio Deus sobre a tua vida. Sempre é a decisão dele que vai prevalecer sobre você. Não é que ele não pode falar onde você está, é que ele não quer falar aonde você está. Ah, mas se Deus quiser, ele pode usar um profeta para me enviar, para entrar na minha casa, tocar em mim e dizer: sai dessa cama e toma uma posição. Ele pode, mas ele não quer. Porque não é ele que vai se mover por causa de você, é você que vai se mover para ouvir a voz dele. Não é você que quer ouvir a voz? Não é você que quer saber o que vai acontecer? Não é você que quer saber qual é a direção dele? Não é você que quer saber qual é o propósito dele? Então se move para a voz dele. Ele pode falar com você dentro dessa casa, mas ele não quer falar com você. Ele quer que você se mova para o propósito dele. Levanta-te. É atitude, é posicionamento. Ele não vai falar com você caído, ele não vai falar com você prostrado, ele não vai falar com você murmurando a vida inteira, reclamando a vida inteira, questionando tudo, vivendo uma vida, sabe, de murmuração. Ele não vai falar com você nesse estado de espírito que você está vivendo. Levanta, se posiciona, toma atitude. Aí quando você decide se posicionar para se mover para a voz dele, ele começa a revelar algumas coisas para você. Por isso levanta. Porque eu tenho algumas coisas para falar com você, mas primeiro levanta. Eu tenho algumas coisas para revelar para você, mas primeiro levanta. Porque se não estiver levantado, posicionado para ouvir a minha voz, eu não vou revelar algumas coisas para você no caminho. E o descer já faz parte da palavra que Deus está dando para o profeta, porque ele decidiu se levantar. Levanta-te e desce. O descer é consequência de alguém que decidiu se levantar. Ué, pastor, que coisa louca, Deus está mandando levantar para descer. Calma, esse levantar aqui é posicionamento. Segundo, esse descer aqui já é níveis. Nível. Nível o quê? Nível de relacionamento. Levanta-te e desce e vá à casa do oleiro. Quando Deus quer trazer um relacionamento mais profundo com você, quando Deus quer aprofundar algumas coisas com você, Ele vai fazer você descer. Eu vou te dar um texto.
Zaqueu sobe na árvore para ver Deus. Quando ele sobe na figueira para ver Deus, subir na árvore é um posicionamento. Eu quero ver. Então ele sobe. Quando Jesus chega perto de Zaqueu, o que Jesus fala? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aí Zaqueu vai descer e vai se encontrar com Jesus. Para ver Deus, ele sobe, ele se posiciona para encontrar Deus. Quando Jesus quer estabelecer um nível mais íntimo com ele, Jesus fala, desce. Por quê? Porque ninguém vai ter um relacionamento íntimo com Deus subindo. Todo relacionamento com Deus é descendo. Guarda isso que eu estou dizendo para você. Ninguém vai viver níveis de profundidade com Deus subindo. A gente só vive níveis de profundidade com Deus descendo. Enquanto os homens olham para você e dizem, nossa, aquele cara tem muito, Deus está revelando muita coisa para ele está subindo muito, ele tem muita profundidade, é muita glória, é muita unção. Enquanto as pessoas enxergam você subindo, na verdade com Deus você está descendo. Porque quanto mais fundo você desce, mais relacionamento você constrói com Deus. O relacionamento com Deus é diferente com os homens. As coisas de Deus são diferentes das coisas dos homens. Maior para Deus, por exemplo, não é quem cresce, é quem desce. Se eu quero me relacionar com Deus, eu tenho que descer. Por isso, levanta e desce. Por quê? Porque eu quero revelar algumas coisas para você. E Deus não revela coisas profundas para a gente que está subindo. Você está pegando isso aqui ou não? Deus não revela algumas coisas profundas para a gente que está subindo. Mas Deus só revela para a gente que está descendo. Quanto mais eu desço diante dele, mais eu cresço com ele. Quando eu subo, o meu nariz, a minha altivez, o meu coração, a minha mentalidade, a minha vida, quando eu deixo a arrogância dominar o meu coração, eu me distancio de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo e levanta o humilde. A essência de Cristo é humildade, é simplicidade. Relacionamento com Deus é descer e não subir. Então levanta e desce. Por quê? Porque eu quero revelar coisas maiores para você. Eu quero aumentar o teu nível. Toda vez que Deus decidir aumentar o teu nível, Ele vai te fazer descer. Aí tem gente que parou para ouvir essa pregação e está dizendo, eu não sei por que eu estou descendo tanto, eu não sei por que eu estou sendo tão humilhado, eu não sei por que eu estou sofrendo tanto, eu não sei por que eu estou sendo tão perseguido, eu não sei por que eu estou apanhando tanto. É simples, Ele está te fazendo descer. Ele está te fazendo descer. Porque quanto mais você desce, mais é algo que Ele tem para te dar. Maior é a profundidade daquilo que Ele quer revelar. Só que Ele não vai revelar para você coisas subindo, Ele vai revelar para você coisas descendo. Então desce, se prostra, se lança. Não importa o que digam, não importa o que vão falar, não importa o que vão lançar. Por quê? Porque quanto mais você desce diante dEle, mais você cresce no relacionamento com Ele. Agora você não cresce mantendo a soberba, você não cresce mantendo a arrogância, você cresce na simplicidade, descendo diante dele, se prostrando diante dele. Por isso que Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque o que eu quero revelar para você é rápido, é depressa, é único. Você percebe a necessidade que Jesus tem de querer trazer algo profundo, grande, poderoso para Zaqueu. Ele quer se relacionar conosco. A questão é o tempo que nós demoramos para descer e entrar no propósito dele. Desce depressa, se lança aos pés dele, se prostra diante dele. Larga o que for preciso para você aumentar o teu nível de intimidade com ele. Ainda que esse preço gere algumas renúncias, gere você abrir mão de relacionamento, gere você abrir mão de amizades, gere você abrir mão de trabalho, de pessoas, de ambientes, de colegas, abra mão do que for preciso para que você construa um relacionamento mais profundo com Ele. Levanta e desce e vá à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Te farei ouvir as minhas palavras aonde eu quero, não onde você quer. É lá.
Então vá para o meu posicionamento, vá para a direção que eu tenho para você. Eu tenho um lugar reservado para você. Qual é o lugar? O lugar aqui é a olaria. Deus pode falar com você dentro da tua casa, mas Ele quer falar na olaria. Deus pode falar com você no meio da rua, mas Ele quer na olaria. Deus pode falar com você na esquina, não sei, do lugar onde você mora, mas Ele quer na olaria. Então eu preciso me mover para o lugar que Deus quer falar. E como um vaso que ele fazia de barro, aí o verso 3: e desci à casa do Senhor, e desci à casa do oleiro, Jeremias dizendo, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Isso aqui é interessante. Você percebe que eu nem falei do vaso ainda. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras. Isso aqui é interessante, porque o oleiro aqui vai se comparar com o próprio Deus. E o barro aqui, o vaso, vai se comparar com o povo de Israel. Deus vai dizer isso no texto. Deus diz: não poderei fazer de vós como fez o oleiro, a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então Deus coloca na posição do oleiro. Ok? E é interessante a expressão que Deus usa. Porque quando Jeremias chega na olaria, ele diz: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras no meio das rodas, ou sobre as rodas. Isso aqui é interessante. Porque quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vai pensar que o oleiro vai começar agora a trabalhar. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele pode pensar: não, cheguei na olaria, vou começar a ver o processo. Só que o texto diz que quando ele chega, o oleiro estava fazendo a obra sobre as rodas. Ele não esperou Jeremias chegar para começar a fazer. Ele já estava fazendo quando Jeremias decidiu obedecer. O oleiro não começou a fazer o vaso, ou fazer o barro, quando Jeremias chegou na olaria. Quando ele chegou na olaria, ele já viu o oleiro trabalhando. Isso aqui é interessante, porque isso revela um pouco do caráter de Deus. Porque Deus não começa a fazer quando eu chego dentro da olaria e quando eu chego diante do posicionamento. Quando eu decidi obedecer, Ele já estava fazendo. Ele já estava realizando, Ele já estava se movendo, Ele já estava se manifestando. Quando Jeremias chega na olaria, ele percebe que o oleiro já estava trabalhando com a obra sobre as rodas. Ele está fazendo. Quando Jeremias decide sair da casa, de onde ele está, para dentro da olaria, na olaria o oleiro já estava trabalhando. Porque o oleiro está sempre trabalhando. Ainda que eu não veja, ele já está trabalhando. Ainda que eu não sinta, ele já está trabalhando. Quando você decidiu obedecer e se colocar no caminho dele, ele já começou a trabalhar. Aí quando você entrou na olaria que você veio trabalhando, achou que ele estava começando agora, mas aqui ó, tá não. Ele já está trabalhando há muito tempo. Ele estava fazendo, era você que não estava vendo. E você não estava vendo porque você não estava na olaria. Porque se você estivesse no lugar onde Deus queria, você já estava vendo há muito tempo o processo sendo transformado. Então a questão aqui não é o oleiro estar trabalhando. O oleiro está trabalhando. A questão aqui é Jeremias entrar para a olaria para ver o processo. Ele está trabalhando. Mas como Jeremias não está na posição que Deus ainda queria, ele não está vendo o que está acontecendo. Aí Deus se manifesta. A palavra que vem a Jeremias: vá para a casa do oleiro. Quando ele vai chegar lá, ele vai ver o oleiro trabalhando. Ele estava trabalhando. Jeremias não estava vendo, mas o oleiro estava trabalhando. Jeremias não estava observando, mas o oleiro estava trabalhando. Jeremias estava em casa, mas dentro da olaria o oleiro estava trabalhando. O oleiro está trabalhando, está fazendo. E ele observa como é que o oleiro faz. Tanto observa que ele diz que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A obra de quem? A obra do oleiro. Ele faz a obra dele sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Ele faz do vaso
Mas a matéria-prima é barro. A matéria-prima desse vaso é barro. Pode ficar um vaso lindo, pode ficar um vaso bonito, o vaso pode ter uma estética maravilhosa, mas você não pode esquecer que a matéria-prima para esse vaso ser construído é barro. Que você pode ter vários talentos, você pode ter vários diplomas, você pode ser muito inteligente, você pode ter 20 mil, 30 mil na tua conta, você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita influência, mas você não pode esquecer que você só tem beleza porque o oleiro decidiu colocar beleza no teu vaso. Mas a tua matéria-prima é barro. Barro como eu, barro como a gente, barro como todos nós. Você nunca deixou de ser barro. É barro que canta, é barro que prega, é barro que toca, é barro. O vaso tem a imagem bonita porque o oleiro colocou a imagem nela. Mas a gente não pode esquecer que você não deixa de ser barro. Ele vai ver o barro que se torna vaso e que esse vaso vai se quebrar na mão do oleiro. Isso revela para nós um processo aqui. O processo de construção do barro virando vaso. E por alguns momentos esse vaso vai quebrar. O texto diz que esse vaso quebra. E é ruim quebrar. Porque o quebrar machuca. O quebrar dói. O quebrar fere. E Jeremias está percebendo que mesmo sendo o vaso na mão do oleiro, o vaso quebra. Deus não impede o vaso de não quebrar. O vaso quebra. Mesmo sendo Deus que está construindo o vaso se quebra. E o texto é claro quando diz que ele estava quebrando na mão do oleiro. Deus permite o vaso quebrar. E às vezes a gente se entristece diante de algumas coisas na vida porque o nosso vaso se quebra. Às vezes a gente se frustra na vida porque algumas vezes o vaso se quebra. E a gente pergunta ao Senhor por que quebrou? Por que não deu certo? O que aconteceu? Eu estava na mão de Deus, estava na direção de Deus, estava em obediência ao Senhor, estava no caminho de Deus. Por que se quebrou? Aí Jeremias está entendendo aqui que o vaso na mão do oleiro quebra. Às vezes se quebra. Na vida você vai se quebrar algumas vezes. Só que a maior diferença não está no fato do vaso se quebrar. Porque às vezes o vaso se quebra por causa de problemas, se quebra por causa de crise, se quebra por causa de dificuldades, se quebra por causa de situações, se quebra por causa de pessoas. Às vezes o vaso vai quebrar na vida com os problemas que a própria vida pode proporcionar. Mas a questão é na mão de quem que você está sendo quebrado. Se você está sendo quebrado na mão do oleiro, fica tranquilo. Que o mesmo vaso que quebra, Deus faz esse vaso de novo. A diferença é se você ficar quebrando o vaso a vida inteira na mão dos homens. Se você passa a maior parte do seu tempo se quebrando na mão de gente, quebrando na mão de namorado, na mão de namorada, na mão de filho, na mão de esposa, aí você só se machuca. Porque você está quebrando na mão de pessoas que não têm o poder de te reconstruir. Agora, quando você se quebra na mão do Senhor, Ele tem o poder de reconstruir o teu vaso. Entende? Então você não tem que ficar preocupado porque o vaso se quebrou. Então você não tem que ficar preocupado porque você está arrebentado. A maior questão aqui não é o vaso quebrar. A maior questão é você entender na mão de quem que eu estou quebrando. Da última vez você se frustrou porque você se quebrou por causa de um namoro, por causa de um amigo, por causa de um colega, um relacionamento. Quebrou e teve dificuldade de se reconstruir. Agora, quando você se quebra na mão de Deus, o processo que você passa por causa da mão do oleiro é diferente. Porque por mais que você se quebre, Ele te refaz. Ele te molda novamente, ele te reconstrói. Na vida você vai quebrar. E vai quebrar muitas vezes.
Só que a grande questão é na mão de quem que você vai quebrar. O problema é que tem gente que passa a maior parte do seu tempo quebrando na mão dos outros. E por quebrar na mão dos outros, você só se fere, machuca, se frustra, se arrebenta, se destrói. Aí você está percebendo agora que está se decepcionando porque veio se quebrando com a vida, veio se quebrando com o mundo. Então deixa o teu vaso na mão de Deus, cara. Entra para a olaria e diz: Senhor, eu sou teu barro, faz dele o que o Senhor quiser. Porque ainda que o vaso se quebre, ele reconstrói. É diferente do mundo, sabe? O mundo pega as coisas que não prestam e jogam fora. Deus pega aquilo que não presta e faz de novo. Ele reconstrói. Enquanto o mundo descarta, Deus refaz, Deus reconstrói, Deus restaura. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Isso aqui é interessante. Conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veja, segundo o olhar do oleiro, que ele refaz o barro. O vaso, ele não escolhe o tipo de vaso que ele quer ser. O vaso, ele não escolhe o tipo de vaso que ele deseja procurar ser. É o oleiro que coloca segundo os seus olhos e o que acha bem no vaso. Portanto, não é o vaso que determina o que ele vai ser, é o oleiro que determina o que o vaso vai se tornar. Eu não escolho para ser pregador, eu não escolho para ser profeta, eu não escolho para ser um empresário, eu não escolho para ser um professor, eu não escolho para ser um pastor, é o vaso que decide. Esse vai ser profeta, esse vai ser professor, essa vai ser pedagoga, essa eu vou usar dentro da creche, esse eu vou usar para pregar, esse eu vou usar para cantar, esse eu vou usar para tocar na igreja. É o olheiro que decide o tipo de vaso que você vai ser. Por isso que João 15,16 diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei. Por quê? Porque não sou eu que escolho ele, é ele que me escolhe. Ele que coloca as obras dele sobre a minha vida. Eu sou aquilo que o oleiro desenhou para que eu fosse. Eu não sou aquilo que eu queria ser, eu sou aquilo que o oleiro quer que eu seja. Quando você entender isso, muitos questionamentos na sua vida vão ser respondidos. Porque você vai parar de ser aquilo que você quer ser e você vai começar a querer ser aquilo que Deus te fez ser. Porque o oleiro colocou a imagem dele sobre você. O oleiro colocou a vontade dele sobre você. O oleiro colocou o desenho dele sobre você. Você é a imagem que o oleiro quis colocar. Você é o tipo de vaso que o oleiro quis que você fosse. Só que tem um monte de gente querendo ser vasos que o oleiro não chamou para ser. E não é você que determina o que você quer. É o oleiro que coloca a imagem dele. Que faz da sua vida aquilo que ele quer. Que coloca a imagem dele, que coloca o desejo dele, que coloca o propósito dele sobre o vaso. É o oleiro que pega o barro e faz aquele barro e molda o barro e constrói segundo a vontade dele. E você sabe que nesse processo de construção de barro, vaso, existem processos que Deus revela dentro dele para a nossa vida. Você quer ver uma coisa? Por que esse vaso aqui se quebrou? Eu não entendo muito de olaria, mas um pouquinho que eu já vi é... Quando um barro ele é retirado para a construção de ser feito vaso, e o oleiro pega o barro, coloca na roda e começa a moldar aquele barro, se existir algum tipo de pedrinha naquele barro, algum tipo de sujeira naquele barro, o barro não consegue ficar firme, o barro não consegue se tornar um vaso firme, ele se quebra. Existem outras formas de se quebrar? Sim, mas essa é uma das principais. Que o vaso se quebra quando o barro está sujo. Por isso que quando o oleiro vai pegar um barro para fazer um vaso, antes de tudo ele limpa o barro.
Ele tira as pedrinhas, ele tira as sujeiras, ele tira todo tipo de sujeira que tinha no barro. Por quê? Porque se tiver sujeira, aquele vaso não fica firme. Aí você passa a entender por que o vaso quebrou. O vaso quebrou porque no meio desse processo, o barro deixou algumas pedrinhas entrarem na sua vida. Alguns pecados entrarem na sua vida que sujou o barro. E não conseguiu ficar firme. E o problema não foi o oleiro dar firmeza para o barro. O problema foi o barro que não retirou as pedras para ficar firme na mão do oleiro. Porque se o barro tiver sujeira, se o barro tiver com algum tipo de sujeira no caminho, pedrinha, alguma coisa dentro dele, ele não consegue se tornar vaso. Então é por isso que precisa tirar as pedrinhas. É por isso que precisa tirar o pecado. É por isso que precisa tirar as sujeiras. É por isso que precisa limpar muito bem o barro. Porque senão quando chega na roda, ele não fica firme na mão do oleiro. Aí você fala, por que eu não consegui chegar? Por que eu não consegui virar vaso? Por que eu não me tornei aquilo? Por que eu não consegui alcançar isso? Talvez porque no meio do caminho, você não tirou algumas pedras da sua vida que deveriam ser retiradas. Alguns pecados na sua vida que te impediram de viver o tempo de se tornar o resultado na mão do oleiro. Porque algumas coisas no meio do caminho sujaram o teu barro. E era necessário você tirar as pedras, era necessário você arrancar a sujeira, era necessário você não deixar com que essa sujeira contaminasse você a ponto de você não ficar firme. Porque o que impede o barro de ficar firme e se tornar vaso é a sujeira. Então tira a sujeira da tua vida. Arranca essas pedrinhas da tua vida. Arranca esse pecado que está te impedindo de se tornar firme. Toda vez que você tenta ficar firme na mão do oleiro, você se desfaz. Porque tem algo na tua vida que está te impedindo. É um pecado, é uma sujeira, é algo que você não confessa, é um erro que você não vence, é algo na tua vida que constantemente está atrapalhando você no processo de construção. Aí toda vez que você tenta ficar firme, a sujeira permanece. Tira da tua vida hoje, arranca da tua vida hoje, para que você consiga ficar firme na mão do oleiro. Quando ele tira a sujeira do barro, o que ele começa a fazer? Ele vai pegar o barro e vai... Não é isso que ele faz? Quem já viu o barro sendo feito pela mão do oleiro e já viu o oleiro construindo um vaso, ele vai pegar o barro agora, ó, e começa, ó. Ele pega o barro, aí amassa o barro. Para quê? Para que aquela massa ali, aquele barro, fique segundo aquilo que ele quer usar para construir na olaria. Então ele amassa o barro. Então faz parte do processo de crescimento do vaso, primeiro antes, ser amassado pela mão do oleiro. O oleiro limpa, a sujeira sai, as pedrinhas saem e depois o oleiro amassa. Para quê? Para depois ir para a roda. Só que ele não vai colocar você na roda para ser moldado se antes ele não te amassar. Amassar faz parte do processo. Porque hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem ser amassadas. Eu não creio nesse Deus que amassa, mas ele amassa. Ele abate, ele quebra. Só que ele não amassa para o vaso ficar amassado, destruído, desfeito. Ele amassa com a intenção de fazer algo muito melhor. É a intenção dele, a vontade dele, o propósito dele, amassar o barro. Talvez você está sendo amassado. Ele está te preparando para algo grande você alcançar lá na frente. Mas você só vai ter o resultado quando você primeiro passar pela mão do oleiro e ser amassado. Então deixa ele te amassar, amigo. Deixa ele te apertar. Deixa ele fazer aquilo que ele quer. A grande questão é que você está sendo amassado na mão do oleiro. Você está sendo refeito na mão do oleiro. Você está sendo quebrado na mão do oleiro. É o oleiro que está amassando você. Então deixa ele amassar. Porque quanto mais ele te amassa, mais você vai ficando de acordo com o propósito dele.
Quanto mais ele te amassa, mais você vai ficando de acordo com a imagem que ele quer colocar. Então deixa ele amassar. Porque você veio lá de fora, você veio do mundo, você veio de lá, e ele precisa amassar você para tirar algumas coisas que o mundo veio colocando dentro de você. Deixa ele amassar. Deixa ele tratar com você, deixa ele te ensinar. Como eu disse, a diferença do mundo para Deus é muito grande. Porque o mundo te amassa para jogar fora. Só que Deus te amassa para te fazer um vaso novo. Deus te amassa para te reconstruir. Deus te amassa para fazer você um vaso lindo, bonito, belo, preparado para um ótimo resultado lá na frente. Então deixa ele te amassar. Se de repente ele decidiu amassar a tua vida emocional, conjugal, material, financeira, espiritual, sentimental, uma área familiar que você esteja passando, ele está amassando, deixa ele amassar. Está na mão dele. Ele sabe o que faz com o vaso, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe o tipo de vaso que você vai ser. Deixa ele amassar, e dependendo daquilo que ele quer fazer, o processo vai ser mais doloroso. Então deixa ele amassar. Deixa ele fazer de acordo com o propósito. Aí o oleiro pega o vaso, amassa o vaso. Depois que ele amassa o vaso, ele coloca o vaso na roda. Aí você vai perceber que o vaso na roda fica girando. E o oleiro fica com a mão como? O oleiro fica com a mão parada, moldando o vaso, e o barro na roda fica como? Girando. Enquanto o barro gira, o oleiro fica moldando o vaso. Ele está moldando e o vaso está na roda girando. Por que o barro está girando na roda? Porque todo o trabalhar de Deus na nossa vida sempre vai ser em movimento. Deus nunca vai trabalhar na sua vida para você ficar parado. Porque tem gente que fala isso, eu vou parar um pouquinho, eu vou desistir um pouquinho, é processo de Jeová. Processo não. Deus não trabalha com ninguém parado, Deus trabalha em movimento. Quem quer parar é a tua carne, quem quer desistir é a tua carne, quem quer retroceder é a tua carne. Não vem de Deus isso. O barro está sendo moldado, está sendo tratado, mas ele está em movimento na roda, ó. Ele está girando na roda. E o oleiro está preparando o barro. Porque todo o processo de trabalhar de Deus é feito em movimento. Ele não vai trabalhar em você parado. Ele não vai trabalhar em você desistindo. Ele não vai trabalhar em você retrocedendo, abrindo mão de tudo, de todos. É necessário você estar em movimento para sentir o trabalhar da mão do oleiro. Então esse negócio de dizer, eu vou largar tudo para deixar Deus trabalhar na minha vida, você não tem que largar nada. Ele trabalha com você em movimento. Ele está tratando, ele está te ensinando, ele vai te moldando, ele vai te preparando. É processo dele, é propósito dele, é vontade dele movimentar a sua vida. Ele não trabalha com ninguém parado, ele trabalha num movimento, sabe? Até porque esse ficar parado pode te distanciar da vontade de Deus e pode ser uma oportunidade para o diabo entrar e te colocar em caminhos errados. Então ele vai preencher a tua mente na olaria, ele vai preencher a tua vida dentro da roda, ele vai tratar de você em movimento, porque é no movimento que ele vai agir com você. Não é parado sem fazer nada, é no movimento. O barro está em movimento na roda, o oleiro está ali, moldando o vaso. Ele está moldando o vaso. Ele vai colocando a sua imagem no vaso, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Aí depois muita gente vê e fala, nossa, como é que esse vaso está bonito, está lindo, a estética está maravilhosa, mas não viu o processo. Porque todo mundo que viu o resultado não conseguiu enxergar o processo. Só que hoje você está vendo o resultado de alguém que já foi amassado, alguém que já foi moído, alguém que já foi limpo, alguém que já foi tratado, alguém que mesmo em movimento foi tratado. E você está vendo o propósito se cumprir. E às vezes, mesmo já tendo o resultado, ele resolve quebrar outras áreas da nossa vida e refazer de novo para o seu querer. Porque nós somos como um vaso na mão do oleiro, que ele faz da forma que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, do jeito que ele sempre determinou.
Aí ele vai dizer para Jeremias: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, assim como se quebra, assim como se desfaz, assim como destrói, assim como ele pode se quebrar e o oleiro pode fazer de novo, é Israel na mão do Senhor. Nós estamos na mão dele. E glória a Deus que nós estamos na mão dele. Glória a Deus que nós estamos na mão dele. Por quê? Porque se estivesse na mão de outras pessoas, a gente nem seria refeito. Nossa vida ia ser uma desgraça. Só ia se tornar pior porque os homens são falhos. Só que nós estamos na mão de Deus. Então deixa Deus tratar de você. Não importa o que você viveu dentro dessa aularia ou por que Ele te levou para lá. Deixa Ele tratar de você. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele te preparar. Tem um resultado, tem um propósito. Nada do que Ele faz na sua vida, Ele faz sem propósito. Ele tem um sentido, Ele tem um propósito. Ele tem algo grande para ser realizado sobre você. Mas só vai ser feito quando você passar por todas essas etapas. Barro, limpeza, amasso, movimento de roda, ser moldado e construído segundo o propósito dele. O importante é saber que a gente está na mão dele. E se está na mão dele, ele tem o controle.